Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. O vestiário pegou fogo após mais uma derrota. Cobranças e mudanças são esperadas para a partida contra o Fluminense, que pode inclusive decretar o futuro do técnico Roger Machado. Jogadores falam, mas não explicam o atual momento. E um centroavante falou sobre a péssima fase vivida por ele. A gente vai conferir tudo isso aqui no canal depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever embaixo e ativar as notificações. Bora falar do Inter. Muito boa tarde, galera. Estou de volta aqui depois desse final de semana, mais uma vez conturbado por parte do Internacional. O Inter perdeu em casa, nenhuma surpresa até aí, mas o que surpreende são as entrevistas que são dadas após mais vexames protagonizados pelo Internacional. E eu começo, pessoal, garantindo o técnico Roger Machado. Afinal, a direção fez isso na zona mista após a partida, na figura do José Olavo Bisol, que é vice-presidente de futebol do Internacional. O Bisol só não garantiu o Roger após a partida contra o Fluminense. Diz que confia na virada, que o Inter não trabalha com outra hipótese a não ser a classificação no Rio de Janeiro, mas perguntado sobre manter o Roger mesmo após uma eventual eliminação, o dirigente não garantiu a permanência do técnico. E sim, essa é a informação. Roger pode cair caso seja eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Claro que vai depender da forma que for eliminado, se é uma derrota, se é um empate, se é uma derrota nos pênaltis, se é uma derrota feia, tudo vai influenciar. Mas Roger sim pode ser demitido após uma derrota para o Fluminense. O técnico também falou sobre isso na sua entrevista coletiva, disse que o técnico está sujeito aos resultados e sim, se eles não vêm aparecendo é algo que pode acontecer, uma troca no comando técnico. Eu perguntei ao Roger, inclusive, se ele se sentia prestigiado pela direção, pela torcida, afinal ele foi vaiado mais uma vez no estádio Beira-Rio. E disse, olha, eu já fui aplaudido, já tive meu nome gritado após a final do Gauchão e sei que o torcedor está descontente nesse momento com o meu trabalho, que eu posso fazer é trabalhar para tentar reverter. Mas o Roger me pareceu, pessoal, bem consciente na sua entrevista, sabendo que pode sim ser desligado após uma eventual eliminação contra o Fluminense. E caso não aconteça após a partida de quarta-feira, pode ser contra o Flamengo. Sendo eliminado aí das duas competições, é bem difícil que o Roger permaneça no comando técnico do Internacional. Então mudanças estão próximas de acontecer, já que, vamos lá pessoal, tá difícil de acreditar que o Inter dentro de campo vai dar uma resposta a ponto de eliminar o Fluminense em pleno Maracanã. Você acredita na classificação do Inter? Deixa aqui nos comentários o teu palpite, também a tua opinião, se o Roger já deveria ter sido demitido, se vai ser demitido contra o Fluminense, se o Inter tem que esperar um pouco mais, como que tá o teu sentimento em relação ao treinador do Inter. Além de uma possível mudança na comissão técnica, o Inter, claro, tenta se mobilizar internamente para a partida de quarta, afinal, ainda existe uma possibilidade da classificação colorada, embora o torcedor esteja bem pessimista. Porém, pessoal, vamos falar sobre algumas alterações que o Roger pode fazer na equipe e deve fazer. Eu fiquei com o sentimento, na entrevista coletiva, que o Roger perdeu um pouco a paciência com o Borré e com o Valência, jogadores que foram titulares contra o São Paulo. O Roger, inclusive, admitiu que os dois não vivem grande fase, muito pelo contrário, vivem uma péssima fase e que ele pode fazer mudanças para encontrar soluções nesse sistema ofensivo. Então eu não descarto que o Roger talvez dê a sua última cartada nesse time, tentando a sua última mudança, tentando evitar uma possível demissão, que é a entrada do Ricardo Matias, que é o grande pedido da torcida, o grande pedido da imprensa. Então acredito que o Roger vai atender esse pedido e vai escalar o Ricardo Matias como titular na partida contra o Fluminense, deixando Borré e Valência no banco. Afinal,
os dois não fazem por merecer dentro de campo. Quando entra o Valência, tu pede o Borré. Quando entra o Borré, tu pede o Valência. Os dois juntos foram uma catástrofe contra o São Paulo, então acredito que o Roger vá tomar essa decisão, lembrando que o Inter se reapresenta a partir desta tarde no CT Parque Gigante. Outras mudanças que podem acontecer, a entrada do Ronaldo ou do Richard na partida. O Richard que entrou no segundo tempo, não gostei muito da atuação dele, ainda parece um jogador fora de ritmo, sem condição física, ele mesmo revelou isso na sua entrevista de apresentação, que ainda precisaria de um tempo de adaptação, enfim, acredito que o Roger possa mudar também nesse sentido. Mas retornam aí os titulares, Carboneiro, Wesley, Alan Patrick, Vitão, o próprio Bruno Henrique, é dúvida, não sei se vai ser titular ou não, volta ao time, mas o Roger pode acabar optando por começar com ele no banco. Enfim, são algumas das possibilidades. O Roger, inclusive, não descartou a possibilidade de começar novamente no 3-5-2. O Roger diz que vai estudar, vai ver o que é melhor para a equipe, pensando nessa partida especificamente, mas não descartou que isso possa acontecer. Ele também explicou que esse esquema foi utilizado também visando neutralizar o São Paulo, que é um time que atua também com 3 zagueiros. E já que eu falei sobre a péssima fase vivida pelos centroavantes do Internacional, vamos ouvir o centroavante que falou. Após mais um fracasso na zona mista, o colombiano Rafael Borré concedeu entrevista coletiva, atendeu os repórteres e respondeu a seguinte pergunta da repórter Michele Silva, da Rádio Bandeirantes. Borré, o investimento que o Inter faz em você está valendo a pena? Obviamente, sí, como todos deberíamos de estar, ¿no? Como todos, estamos decepcionados de que no ha sido el mejor rendimiento, pero yo creo que es algo más grupal, ¿no? No pasa solamente por lo individual, yo creo que es algo que cada uno de nosotros tiene que reflexionar para dar lo mejor de nosotros y para poder cambiar la imagen de un club tan grande como Internacional. Y como te digo, este es un deporte colectivo en el cual todos tenemos que dar nuestro mejor performance para que el funcionamiento del equipo sea el ideal y podamos conseguir. Ele sabe, né, pessoal? O Borré sabe que não está entregando dentro de campo. Pelo menos ele coloca a cara, dá entrevista, o que não é suficiente, né? Tem que jogar dentro de campo, mas pelo menos ele tenta dar explicações ao torcedor que acaba pagando seu salário mensalmente. Já o Valência passa reto, não dá entrevista, sai de campo caminhando. Então parece que a situação é ruim com o Borré, mas ela pode ser pior também com o Ener Valência. Tá certo, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua opinião, também a sua sugestão do que a gente pode abordar ao longo dessa semana. Tem muito assunto para a gente falar de Internacional que pode sim ser eliminado na Copa do Brasil. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto ainda hoje num próximo conteúdo. Até mais!